Olá, alunos, tudo certo com vocês? Olha eu aqui mais uma vez trazendo para vocês mais um grupo de compostos orgânicos. E na aula de hoje a gente vai conhecer as proteínas. O termo proteína vem do grego proteios e significa dizer aquilo que veio primeiro, aquilo que tem primazia. Pois bem, no processo de formação dos seres vivos, as primeiras substâncias orgânicas formadas foram as proteínas. Os outros compostos orgânicos que a gente aprendeu aqui nas aulas anteriores, como, por exemplo, os lipídios e os carboidratos, são muito semelhantes entre as espécies de seres vivos, por mais diferente que seja a espécie. Isso já não acontece com as proteínas. As proteínas são extremamente diferentes. Cada espécie tem suas proteínas específicas. Na nossa alimentação, a gente encontra proteínas em várias fontes, como por exemplo, nas carnes, vermelha, branca, no leite e nos derivados, nos ovos, nos grãos diversos, como o feijão, como a soja, por exemplo, são fontes ricas em proteínas. Características desse grupo. As proteínas é o composto orgânico mais abundante nos seres vivos. Eles são constituídos, como são compostos orgânicos, a presença do carbono, hidrogênio, oxigênio, o nitrogênio e enxofre. Eu coloquei o enxofre na cor vermelha porque ele aparece em algumas proteínas. Elas são polímeros, formadas por aminoácidos. O que são polímeros? Polímeros são moléculas grandes, formadas por moléculas menores, chamadas de monômeros, que no caso são os aminoácidos. Como é um grupo muito abundante na natureza, nos seres vivos, então apresenta uma infinidade de funções, as funções biológicas. Entre elas, a gente vai ver aqui algumas. Função estrutural, como por exemplo a queratina. A queratina que está presente no nosso cabelo, nas unhas, na palma da mão, na planta do pé da gente tem queratina, porque são tecidos que sempre estão em atrito, então ela tem essa função de proteção. Está presente, por exemplo, nos cascos dos animais, nos córneos, no caso os chifres, nas carapaças das tartarugas. Um outro exemplo, uma outra função de transporte. Então, o transporte, a hemoglobina, que transporta o oxigênio, que está lá no nosso sangue, transportando o oxigênio, e a lipoproteína, que a gente viu lá nos lipídios, a lipoproteína que transporta o colesterol. Função de defesa, os anticorpos. Os anticorpos são proteínas que estão relacionadas com a defesa. Aumento da velocidade das reações catalíticas, no caso das enzimas. As enzimas são proteínas que aceleram o metabolismo, aceleram as reações químicas. Funções reguladoras. Isso acontece, por exemplo, com os hormônios produzidos lá pelo fígado, a insulina e o glucagon, que tem a função de controlar, de equilibrar as taxas de glicose no nosso sangue. Função de movimento. A actina e a miosina, que estão presentes nos nossos músculos, nas fibras musculares, elas estão relacionadas com a contração, com o movimento. Estrutural. O colágeno, que tem função estrutural, é a proteína mais presente no nosso organismo. Ela tem uma função de sustentação de ossos e elas estão presentes em todos os nossos órgãos. À medida que a gente vai ficando velho, vai envelhecendo, a partir dos 30 anos, a quantidade de colágeno vai diminuindo. Por isso que vem o surgimento das rugas, que é um processo natural. Ou seja, aquela sustentação vai sendo diminuída. E as proteínas têm uma função aqui, é uma terceira fonte energética, é o último recurso do organismo. Não é interessante, a gente já tem como fontes os carboidratos, os lipídios. Se o organismo está recorrendo a essa fonte, então está consumindo aquelas proteínas que estão armazenadas nos músculos, ou seja, consumindo aquilo que a gente chama de massa magra. Como a proteína é formada? A proteína é formada por um polímero
no caso é um polímero, que eu já falei para vocês, formada por monômeros, denominados de aminoácidos. Na natureza, existe 20 aminoácidos entre os seres vivos. Todas as proteínas que existem, por mais diferentes que sejam, existe apenas 20 aminoácidos. Eu comparo os aminoácidos como letras. Com as letras do nosso alfabeto, a gente escreve qualquer palavra. Com os 20 aminoácidos, a gente vai formar qualquer tipo de proteína. Os aminoácidos apresentam as mesmas estruturas. O que vai mudar entre um e o outro é apenas o radical. Então, a classificação dos aminoácidos. Os aminoácidos são classificados em essenciais, semi-essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que a gente não produz, a gente não sintetiza, a gente precisa absorver na nossa alimentação. Os semi-essenciais a gente produz, mas a quantidade não é suficiente, então a gente precisa complementar com a alimentação. E essenciais e não essenciais são aqueles que o nosso organismo sintetiza, produz. Não vou listar aqui, estou mandando isso aqui para vocês porque vocês dão uma olhada aí nos nomes de alguns desses aminoácidos. Como eu já tinha falado para vocês, os aminoácidos apresentam a mesma estrutura geral. Então a gente vai apresentar aqui as estruturas. Então ela apresenta na cor rosa aqui, ó, o grupo amina. E aqui um grupo chamado ácido carboxílico, ou simplesmente grupamento carboxila. Por isso o nome aminoácido, amino de amina e do ácido, aminoácido. Vejam que na porção central a gente apresenta um carbono. E vocês viram já que o carbono ele é tetravalente, ele tem 4 ligações. Então esse carbono sempre vai estar ligado a um hidrogênio, a um grupo amina e a esse grupamento carboxila. A única coisa que vai mudar entre um aminoácido e outro, lembrando que são 20 aminoácidos, é o radical. Bom, eu trago aqui para vocês alguns exemplos de aminoácidos, só para termos didáticos aqui para vocês perceberem aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho a glicina. Veja que a composição, ó, o grupo amina é o mesmo em todos eles, aqui é o grupo carboxilo, o carbono central sempre está ligado no hidrogênio. Vejam que é igual em todos eles. O que muda é o que está dentro desses quadradinhos, que no caso é o radical. Veja, a glicina tem um radical formado por um hidrogênio. A alanina já tem um radical formado por CH2 e assim por diante. Todos eles. A única coisa que muda neles é o radical. Bom, como eu estou falando de proteínas e que as proteínas são polímeros e elas são formadas por moléculas menores chamadas de aminoácido, um aminoácido se conecta ao outro, ele se liga ao outro. E essas ligações existentes entre os aminoácidos são chamadas ligações peptídicas. Cuidado para não confundir com as ligações que ocorrem nos carboidratos, que são ligações glicosídicas. Então, como é que ocorre essa ligação de um aminoácido com outro? A ligação vai ocorrer sempre da mesma forma. Um grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amina do outro aminoácido. Então aqui a gente tem uma forma didática colorida para que vocês percebam mais claramente. Então aqui eu tenho um aminoácido 1. Veja, aqui eu tenho o primeiro grupo, o grupo amina, que a gente já conheceu lá na fórmula geral. E aqui, nesse azul, a gente encontra o grupamento carboxila. Aqui é o segundo aminoácido, que vão ter as mesmas estruturas. Então vejam que nesse ponto aqui está ocorrendo a ligação. E essa ligação peptídica está ocorrendo entre o grupo hidroxila do grupamento carboxila do aminoácido 1 com o hidrogênio do grupo amina do aminoácido 2. Nesse caso aqui, observem que eu tenho aqui um grupo hidroxila com hidrogênio. Então, OH com hidrogênio vai formar uma molécula de quê?
forma uma molécula de água. Então, nesse caso, está ocorrendo uma síntese por desidratação. Por quê? Porque está sendo perdido uma molécula de água. Se eu quiser separar novamente esses aminoácidos, eu tenho que trazer de volta a molécula de água. Então vejam aqui embaixo que eu já tenho aqui, no caso, 2 aminoácidos juntos. Nesse caso, formam um dipeptídeo. Por quê? Porque eu tenho 2 aminoácidos ligados. Sendo que as proteínas são formadas por muitos aminoácidos, um ligado ao outro. É como que fosse um trem. Cada vagão fosse um aminoácido. Então, por isso que as proteínas são chamadas de polipeptídeos, porque existem várias ligações peptídicas. Bom, com relação à estrutura das proteínas, as proteínas apresentam várias estruturas. A gente vai mostrar aqui de forma esquemáticas a estrutura primária. A estrutura primária ela é mais linear, é apenas uma sequência de aminoácidos, é algo mais linear. Então seria mais ou menos isso aqui, para que vocês entendam melhor. Um fio seria essa sequência linear, ok? Os aminoácidos só estão sequenciados. Então eu tenho, por exemplo, aqui a lisina, a glicina, a valina, são aminoácidos, um que está ligado ao outro por meio das ligações peptídicas. A estrutura secundária, já representada aqui por esse fio, vejam que já é uma proteína mais complexa. Ela já faz uns dobramentos, já faz ligações com outras substâncias. Elas fazem dobras, então representando esse fio aqui de telefone. Bom, a estrutura terciária, ela é mais complexa, como está mostrando aqui no desenho. Veja, terciária seria isso aqui, ó. Um enovelado. Essa proteína ela está toda enovelada. E a quaternária, no caso, ela é tridimensional. Seria exatamente isso aqui, ó, uma proteína mais complexa. Isso acontece, por exemplo, com a hemoglobina, que é uma proteína bem complexa. Então, ela é uma proteína de estrutura quaternária. Veja que eu tenho aqui vários aglomerados aqui dessas proteínas. Bom, fatores que afetam a forma das proteínas. Então, as proteínas elas podem ser afetadas por vários fatores. E um deles que muda a estrutura, a função dessa proteína, é a mutação. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma sequência de aminoácidos. Vejam, aqui são os símbolos deles, a valina, histidina, leucina e assim por diante. Aqui, observe, no caso aqui é uma sequência de uma proteína que vai formar uma hemácia normal, um glóbulo vermelho normal. No de baixo, na sequência de baixo, é a mesma coisa, só que ocorreu uma troca. Aqui no lugar do glutamato, vem a valina, na coloração amarela. Quando acontece essa troca, então ocorre uma mutação. Então, a hemácia que vai ser formada vai ser uma hemácia não normal, como o glóbulo vermelho normal. Ele vai ser uma hemácia que tem um formato de foice. Por isso que dá o nome da anemia falciforme. Tem um formatinho de lua, de foice. E aqui eu trago para vocês o esquema, para que vocês entendam melhor. Então aqui, por exemplo, a primeira hemácia, ela tem um formato mais de disco bicôncavo. Então, a hemácia que tem a função de estar transportando hemoglobina, que está levando oxigênio para as diversas partes do nosso corpo, para as nossas células. E aqui eu tenho uma hemácia falciforme, ou seja, aquela que foi formada com a alteração do aminoácido. Então, nesse caso, ocorreu o quê? Uma mutação. Em termos funcionais, no caso, aqui eu estou esquematizando um vaso sanguíneo. As hemácias normais, elas se apertam, elas transitam facilmente, ok? Olha só, então elas passam, elas se apertam, se espremem e passam nos capilares e vão levar oxigênio para as diversas partes do organismo. Isso já não acontece com a anemia falciforme. Por quê? Porque são
hemácias que têm um formato irregular, então elas são mais rígidas. Muitas vezes elas obstruem os vasos sanguíneos, dificultando, ou seja, não levando o oxigênio para as diversas partes do nosso organismo. Bom, outra alteração das proteínas é a desnaturação. A desnaturação ela vai ocorrer por substâncias químicas ou por aumento de temperatura. E aqui, por exemplo, ou mudança de pH também. Aqui, por exemplo, eu tenho um ovo. No caso aqui, o ovo, antes de ser cozido, então a proteína está natural. Vejam que depois da temperatura, ocorreu uma alteração. A proteína ficou, que era translúcida, aqui ficou branca. Nesse caso, não ocorre uma renatura, não ocorre uma reversão, certo? Um outro exemplo que acontece é com o cabelo, por exemplo. Lembra que a gente já falou que no cabelo tem queratina? Então, por exemplo, aqui tem um cabelo cacheado. Esse cabelo, por exemplo, a queratina já tem essa configuração, a proteína já leva essa informação genética. Veja que aqui o cabelo está liso. Isso ocorreu por quê? Devido ao aumento de temperatura da chapinha, por exemplo. Então, quando ocorre isso, vai ocorrer uma desidratação. Ocorre, no caso, uma desnatura. Perdeu um pouco de água, mudou a configuração da proteína, do cabelo, no caso a queratina. Mas nesse caso é reversível. Basta jogar água no cabelo que ele volta ao normal. Então, uma renatura. O cabelo também pode ser alterado por substâncias químicas, que aí é um processo mais demorado, né? Como, por exemplo, o formol, ele vai alterar a substância, é um processo mais demorado para voltar ao normal, mas também pode voltar. A alteração por pH. Então aqui eu tenho um gráfico que mostra numa escala um pH e a atividade, por exemplo, de uma determinada proteína. Por exemplo, a enzima, que quebra a amilase salivar na nossa boca. Então ela trabalha dentro de um pH, certo? Se eu alterar esse pH, levar essa enzima para um outro órgão que tem um pH ácido, então essa enzima deixa de funcionar. Então aqui eu tenho um exemplo. Na escala aqui do pH, vejam só, esse pH é o ótimo. Significa dizer que essa proteína, nessa altura aqui, então ela vai ter um excelente trabalho, um desenvolvimento excelente da sua função. Mas, nesse caso aqui, ó, antes que o pH, no caso, quanto mais baixo aqui, é um pH ácido, aqui é alcalino, então essa enzima em um outro pH, ela não vai ter um funcionamento ideal, ela não vai desenvolver suas funções. As enzimas. Enzimas é um grupo de proteínas. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, certo? Ok? Então, na verdade, é um grupo de proteínas específicos. As enzimas, elas têm diversas funções. Elas aceleram o metabolismo, as reações químicas no nosso organismo, por exemplo, no processo de digestão. Então, as funções dela: diminui a energia de ativação, ou seja, a presença de uma enzima, o gasto energético vai ser menor. Por quê? Porque ela vai realizar esse trabalho com mais facilidade e ela acelera as reações catalíticas, as reações de quebra. Aqui as principais enzimas, só de forma para que vocês leiam em casa, que não tem como, as principais enzimas produzidas na nossa digestão. Então, cada uma tem um pH, por exemplo, a amilase salivar, o pH é neutro, mas quando eu falo do suco gástrico, as enzimas que estão no estômago já tem um pH ácido. O suco pancreático, produzido lá pelo pâncreas, já é um outro pH, um pH alcalino. Então, cada enzima tem um pH ótimo. Se eu altero essa enzima de lugar, esse pH, então ela deixa de funcionar. É interessante também lembrar aqui a questão da febre, por exemplo. Por que febre é perigoso? Porque as enzimas, elas trabalham dentro de uma temperatura. A nossa temperatura é em torno de 36,5. Quando você aumenta, está com febre, o seu organismo vai lá para 40 graus, e isso
faz com que essa temperatura seja alterada, deixando de ser uma temperatura ideal, então as enzimas deixam de funcionar. Bom, as enzimas elas são específicas, ou seja, para cada tipo de substrato, cada tipo de alimento, por exemplo, vai existir uma enzima específica que vai quebrar. Por exemplo, o lipídio vai ser quebrado por uma enzima chamada lipase. Eu tenho um exemplo aqui, a maltose vai ser quebrado por uma enzima maltase. Elas funcionam como uma espécie de chave fechadura. Para cada tipo de fechadura existe uma chave específica. Então aqui, por exemplo, eu tenho o azul aqui representa a maltase, esse termo ase corresponde a enzimas. Então, e essas duas bolinhas aqui correspondem à maltose. Lembra que a maltose é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose? Vejam que aqui tem um sítio, um lugar específico onde essa enzima vai se encaixar, vai ocorrer um encaixe com o substrato, que no caso é a maltose. No segundo exemplo, ó, o encaixe perfeito aqui ocorreu, a enzima vai atuar. Então, vejam que vai ocorrer uma quebra. Separou agora as duas moléculas de glicose. Essas moléculas de glicose podem simplesmente atravessar a membrana da célula e levar energia para as funções. Ou seja, as glicoses serão usadas e a enzima permanece intacta para realizar outras funções. Fatores que alteram as atividades da enzima, eu já falei para vocês que no caso aqui está bem ruinzinho o gráfico, a temperatura tem uma temperatura ideal, no caso a nossa, por exemplo, se aumenta a temperatura, as enzimas param de trabalhar porque elas têm uma temperatura ideal para elas, que no caso é 36,5, e o pH, que eu já falei para vocês também. Alterou o pH, elas perdem suas funções.